Olá, mi nombre es Marco Stefanini. Eu sou fundador de Stefanini, que começamos a empresa 34 anos atrás, em minha casa, em São Paulo, Brasil. E começamos com uma empresa de treinamento, sim. A primeira pessoa a se juntar a la empresa foi minha mulher, que trabalhou durante muitos anos comigo. E hoje somos uma empresa podemos ser talvez uma das únicas empresas de Latinoamérica que são globais em tecnologia, sim? Não estamos apenas em Latinoamérica, Américas, pero todo o mundo, incluindo Europa, África, Oceania e Ásia, sim? Uma coisa muito importante, que é uma característica de Stefanini, que eu penso também que é uma característica de muitas empresas latino-americanas, né? São as constantes crises, né? E para mim, crise é um sinônimo de oportunidade e que funciona muito bem como um processo de aprendizagem. En los momentos de más dolor é que, no fundo, nosotros aprendemos mucho más, ¿no? E claro que quando estamos em la zona de conforto, é muito bueno, todos le gustam, pero não é el momento que se aprende mais, ¿no? Então, como la região de Latinoamérica, e particularmente Brasil, já passamos por tantas crises, em la verdade, teremos, no fundo, a oportunidade, el ecosistema ou o cenário perfeito para criar resiliência, né? Que hoje, muitas das empresas globais admiram muito a resiliência dos latino-americanos por exatamente trabalhar em um cenário sempre mais desafiador, né? Então, esse é um ponto importante. E agora, por que estamos falando disso? Porque vamos falar depois sobre transformação digital. Vamos falar sobre como nos transformamos como pessoas e como organizações em grandes empresas e grandes iniciativas digitais. E a primeira é exatamente sair de nossa zona de conforto e procurar uma situação de desafio, né? Então, eu penso que, apesar de várias dificuldades que temos na região, temos no fundo, uma vantagem, de que somos, em geral, mais resilientes por a história que nós construímos profissionalmente e personalmente em nossa região, sim? O segundo tópico que queria falar seria sobre o modelo Stefanini, né? Que é o modelo de gestão. Essa é uma empresa familiar, sim? Temos plano de fazer IPO e sair para a Bolsa de Valores, mas aún somos uma empresa familiar e que, na verdade, nós hicimos um caminho, track diferente, distinto. Ou seja, nós hicimos várias aquisições, a história da empresa ao reverso de receber inversão. Não estou falando que receber inversão não é bueno, é também bueno. É só uma questão de como detalhar nosso modelo, sim? E hoje somos uma empresa de mais ou menos 28.000 pessoas em 41 países e podemos dividir nossa história em três grandes partes nesses 34 anos de empresa. A primeira, hasta dezembro de 2010, foi basicamente uma empresa de crescimento orgânico, sim? Então, hasta 2010, nós já tínhamos operações em 17 países, e a verdade é que sempre hicimos
con nuestro propio capital y que los americanos, los extranjeros se llaman de Greenfield. Empezar de cero, no hacer una adquisición en cada país. Foi deste modelo que começamos em Argentina, foi a primeira operação internacional, depois Colômbia, Peru, Chile, México, sim, e também Estados Unidos e alguns países da Europa. Então, essa é a primeira etapa, hasta dezembro de 2010, crescimento orgânico. De dezembro de 2010 hasta 2014, nosotros hicimos esta etapa de varias adquisiciones. Y empezamos con la primera, que era la más importante, diciembre de 2010, que es una empresa que estaba abierta en Bolsa de Nueva York, que se llamaba Techitin. Y Techitin ya era una empresa global que se complementaba muy bien a Stefanini, porque era muy fuerte en Estados Unidos, Norteamérica, Europa y también Asia. Como o Stefanini tinha operações em Europa, Norte América e Ásia, pero no grande, e éramos muito fortes em Latinoamérica, incluindo o Brasil, então foi um matrimônio perfeito, sim? Então, e a seguir, nós hicimos outras aquisições, umas 4 aquisições hasta 2014. Então, foi um período que tivemos crescimento orgânico, pero foi muito mais um crescimento via aquisições. A última etapa da empresa seria a etapa que estamos vivendo hoje, que é uma etapa que começamos em 2014, quando começamos a invertir em empresas digitais, que em geral no início eram empresas muito pequenas, que tinham boas soluções, pero aún não tinha tamanho, né? Então, esse modelo é um modelo que hicimos muitas aquisições pequenas, de pequenas empresas, e com o modelo de juntos, vamos ser muito mais fortes e crescer juntos, né? Então, há vários casos de sucesso, como, por exemplo, Topaz, que é nosso core bancário, que era uma empresa de 5 anos atrás de 5 milhões de dólares, e agora é uma empresa de 50 milhões de dólares em 5 ou 6 anos, né? Ok. Outro ponto importante, e como nessa última etapa, nós mantuvimos muita parte dos fundadores das empresas como gestores. E conseguimos equilibrar, porque vocês sabem que é muito difícil equilibrar uma empresa grande com adquirir uma empresa mais pequena, porque, obviamente, a pequena é mais empreendedora, não quer tantos... Claro, às vezes a empresa grande tem muitos processos, é mais burocrática. Só que nós tivemos um modelo de dar mais autonomia em la punta, onde os gestores têm muito mais autonomia, e este modelo facilitou, em la verdade, esse novo modelo que se chamamos ecossistema digital ou ecossistema de inovação de Stefanini, onde temos hoje mais ou menos 25 empresas digitais que, na verdade, se forma esse conjunto de empresas que hoje chamamos essas empresas de ventures, que é, na verdade, segmento de toda essa terceira etapa de crescimento de Stefanini, que é uma mescla de aquisição, que já falamos sobre essas pequenas empresas, pero um crescimento muito forte, acelerado, tanto o grupo Stefanini como também essas empresas digitais. Ok? Outro ponto que nossa característica muito forte. Creemos muito no modelo de ownership. Ou seja, não gostamos muito do modelo matricial,
Gostamos de ter sempre alguma pessoa responsável por qualquer iniciativa e área da empresa. Então, isso é um ponto importante, né? Evitamos o modelo matricial, apesar de já sermos uma empresa global, e normalmente quando se torna global, normalmente é uma tendência de se tornar um pouco matricial, que nós evitamos. Sim? Um ponto importante, voltando ao tema que queremos falar sobre a parte de digital, né? Que agora, principalmente depois de Covid, na verdade se acelerou muito a transformação digital. Para mim, o ponto clave principal é, na verdade, o mindset, o espírito empreendedor. El fundo, mindset, espírito digital é, el fundo, um espírito e mindset de empreendedor. ¿Sí? Então, este é um pouco que entendemos que esta é uma vantagem do grupo Stefanini por conseguir manter esse modelo de gestão mais empreendedor, que esses modelos que falei de dar mais autonomia às pontas, que se chamamos modelos de célula ou modelos de business units, como falamos em Europa e Estados Unidos, ok? Outro ponto fundamental que eu penso que é crucial para ter êxito no mundo atual, já era em passado, agora muito mais, é, na verdade, ser enfocado em cliente. Ter um mindset muito direcionado para o que chamamos de frontline, né? Sempre pensar se estamos agregando valor ao cliente. Não apenas em speech, mas em dia a dia, el delivery. Outro ponto importante, característica nossa, seria que nós nos gusta que a parte, sempre há discussões de ser ético ou não. Claro que do ponto de vista personal é muito importante, pero também defendemos que a parte ser ético também é um muito bom negócio a largo prazo. Porque quando somos éticos, na verdade, empurramos toda a organização para ser mais eficiente, para procurar oportunidades dentro das regras do jogo. Então, a largo prazo, é claro que a curto prazo pode ser mais difícil, mas a largo prazo é muito mais consistente e sustentável a largo prazo. Sim? E dentro da característica de mindset digital, mindset de empreendedor, sempre nós creemos que o esforço é mais importante que talento. El fundo, esforço, com esforço podemos adquirir algo que não temos. Se não temos esforço e temos talento, não sempre vamos conseguir chegar a um ponto que queremos, porque na verdade temos que trabalhar forte para sempre adquirir características que às vezes não temos tão forte, né? Sim. O terceiro ponto, talvez falar um pouco, seria como quais são as claves para sobreviver à era digital, que é hoje muito dinâmico, né? Por um lado, tem muitas oportunidades, sempre valorizando muito o capital intelectual. Por outro lado, sempre vai ter ameaças, ou seja, é um ambiente muito dinâmico e que a característica de ter resiliência de nossa região Latinoamérica é definitivamente uma vantagem. E acá, como estamos falando sobre capital intelectual, estamos falando sobre desenvolvimento de pessoas fundamentadas. Já era no passado, agora muito mais. Como construir equipos de muito alta performance e como mantê-las. Porque agora a guerra de talentos está muito forte e vai quedar pior. Então, como construir e manter equipos de alta performance. E é interessante porque o mundo digital
ter muito, é claro, a parte de imagens, né? De fotos, de visual. É muito visual a transformação digital, né? UX é muito importante. Pero, aparte de isto, nós sabemos que muito da transformação digital é baseada em tecnologia. E tecnologia sempre foi algo não fácil de executar. Então, também continua muito importante a questão de disciplina, de gestão, muito foco em execução. Ou seja, não basta, não é suficiente ter uma boa ideia, uma visão, uma estratégia muito importante. Também é fundamental executar e ter gestão muito forte. ¿Sí? Dentro dessa gestão, me gusta muito a questão de empoderar as pessoas, né? Que é aquele modelo de dar autonomia em frontline, né? Para que realmente as pessoas se sintam, sejam dueñas de suas áreas. E esta capacidade que normalmente latino-americano tem de se adaptar, para mim é outra vantagem junto com resiliência. ¿Sí? Por último, el tema que me gustaría hablar sería cuáles son los principales desafíos a superar hoy en día, ¿no? Por un lado, tenemos grandes oportunidades, como hablé, pero por outro lado, há grandes ameaças, ou seja, é um ambiente que não há mais zona de conforto. Então, dentro deste cenário, ¿sí? Que considero positivo, ¿sí? Em total, a questão de sucessão, que é muito importante planear, né? Toda a parte de pessoas que têm que caminhar junto com desenvolver pessoas, né? Mesclar com algumas pessoas, às vezes, que vêm do mercado, pero claramente, boa parte, temos que, no fundo, construir dentro da casa, porque temos nossa cultura. Então, é uma mescla. Trazer pessoas que agregam valor de fora do mercado, às vezes, pero boa parte, manter as pessoas que vamos construir. E para isso, ter este ambiente de sempre querer mais, de aprender, né? Esta é outra característica do mundo digital. Somos muito interessados, temos que ser muito interessados, focados em aprender constantemente. Ter a humildade de sempre estar fazendo autoavaliação e mostrar os pontos que precisam, que são pontos mais fracos ou pontos não muito fortes, né? ¿Sí? Porque a competência agora é brutal, tem muito mais competência. ¿Sí? Ponto que me gusta muito, ¿sí? Que viene com a transformação digital, é o propósito. É muito importante definir propósito e motivar as pessoas. Então, sempre me pareceu que motivação sempre foi importante, mas agora propósito é como se definir modelo de motivar as pessoas. E, é claro, esse propósito tem que ser concreto e real. Não pode ser apenas discurso, né? Não pode ser apenas speech que falamos, mas não estamos realmente trabalhamos forte para consegui-lo. ¿Sí? E dentro desse cenário, eu penso que sempre liderar é pelo exemplo. Isto é muito importante, né? Então, é importante também o liderazgo, estar muito atento a executar. Claro que discurso, uma motivação é importante, mas só se torna sustentável a partir do momento que também se executa bem. Retroalimenta todo esse ciclo positivo da vida da organização. ¿Sí? E por último, talvez, reforçar, né, pouco a cultura que, no fundo, para intentarmos coisas novas, vamos ter erros. Ou seja,
quem decide erra sempre. Sim, vai errar às vezes. Pero quem não decide vai errar 100%, porque não decidir. Então, é importante entender, compreender erro como um processo de aprendizagem, de um processo de evolução da organização e das pessoas. O que normalmente eu procuro passar a mensagem é que não vamos repetir o mesmo erro, né? Então, temos que, obviamente, nos aprimorar, subir a barra e errar coisas diferentes. Então, acá um pouco que queria falar sobre a história de Stefanini, sobre minha história personal, que, é claro, se mescla, porque são 34 anos, sim, construindo, sim? E que eu vejo como uma grande oportunidade histórica e oportunidade para Latinoamérica se posicionar melhor como um grande hub global de tecnologia. Claramente vai depender de nós outros, se vamos aproveitar essa oportunidade ou não. Pero seria muito interessante e eu vou fazer o máximo de minha parte para conseguirmos ajudar a construir esse grande hub Latinoamérica. Então, graças por me ouvir e hasta a próxima.